E vamos passar agora a palestra da doutora Andréa Maria Limon de Passout, que é juíza do trabalho do TRT, da 12ª Região, nossa colega, mestre em Ciência Jurídica pela Univale, especialista em Direito Civil pela Unisul e professora de cursos de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho da Matra 12 e do CESUS, que também é professora em cursos de capacitação e coautora da obra Reforma Trabalhista, comentada por juízes do trabalho, artigo por artigo, da editora LTR, autora também da obra Mas para Você é Fácil, As Dores e Delícias de Mudar, Tendo a Carreira Perfeita. Essa é publicada pela editora Lux em 2021. A doutora Andréa vai tratar do tema de poderes instrutórios do juiz, LGPD e provas digitais. Confesso também, estou ansioso para ouvir sobre o tema. Outro dia conversava com o colega Murilo sobre a utilização de provas digitais, um processo específico em que eu requisitei a prova digital e ele que aplicou a prova e proferiu a sentença. E nós conversávamos, doutora Andréa, sobre a dificuldade da obtenção desses dados e da depuração desses dados para a utilização nas nossas sentenças. Então, agradeço a presença e passo a palavra à professora Andréa. Bom dia a todas, a todos. Quero agradecer muito ao convite da Escola Judicial, na pessoa da doutora Silvia. Ela arriscou bastante em me trazer para esse tema, eu disse para ela, mas o risco foi dela, agora é comigo. Mas, eu estou muito honrada em falar, em ouvir a professora Bianca, porque eu aprendi um monte de coisa muito rapidamente. Acho que a gente devia ficar uns minutos ainda processando tanta informação. E a responsabilidade de falar depois dela ficou enorme. Eu vou usar uma colinha por dois motivos principais. O primeiro é que a Covid ela levou a minha memória e ela está me devolvendo muito lentamente. Eu tenho recebido a minha memória de volta devagar. E, porque se eu não tiver um roteiro aqui, eu vou começar a dar uma viajada, eu tenho medo que a gente se perca. Bom, nós vamos falar, eu vou conversar com vocês, na verdade, nós vamos falar sobre nós, né? Então, professora Bianca, é meio uma sessão terapia coletiva, falando dos nossos trabalhos. Vejam, eu chego na audiência de instrução, que aí é o jeito de cada um, eu digo, então, doutora, doutor, vamos fixar os pontos controvertidos? Silêncio. Aí eu digo, então, vamos fazer aquele livro de os nossos doutrinadores antigos. Doutor Tício, advogado autor, vai fazer prova da jornada, já que o senhor impugnou os cartões e tinha anotações variáveis. Doutora Atena vai fazer prova da... para onde que eu tenho que virar isso aqui, né? Para onde que eu aponto? Né? Ah, achei. Obrigada. Vai fazer prova da justa causa, doutora? Não vou ouvir 3 testemunhas, eu não escuto 3 testemunhas, 2 está ótimo, vamos escolher as 2 top, aquelas que sabem tudo. Vamos à prova emprestada? É matéria conhecida, não concorda? Registro, porque o CPC diz que eu não preciso da concordância mais de vocês. É outra função, entendi. Bom, então vamos ouvir a testemunha. E assim a gente vai conduzindo, né? A gente vai dando aquele rumo do processo. Eu tenho esse estilo um pouco mais, talvez, invasiva, ou usando os meus poderes instrutórios dessa forma. Outros colegas são mais de aguardar para ver a iniciativa dos procuradores das partes em relação a isso, então temos estilos variados. Nós temos situações em que, por exemplo, as testemunhas vão divergir sobre a distância dos postos de trabalho. Que eu gosto muito de conversar, eu tenho uns apelidos para testemunha, tem a testemunha Thundercat, aí o pessoal tem que ser mais idoso, que é o pessoal que tem um olho de Tandera, que tem a visão além do alcance, sabe? O cara vê o que se passa lá 500 metros, quase 1 quilômetro do que aconteceu. E aí ele diz, não, era logo ali, aí a gente tenta estabelecer uma distância na sala de audiência e tal. E aí, se a gente não consegue, então tá, vou mandar o oficial de justiça lá, ele vai dar o número de passos, vai medir e tal. Bem raiz, né? Aquela prova raiz que a gente faz. Agora, se forem prédios diferentes, a gente pode usar o Google Earth, a gente pode usar o Maps. Eu abro o Maps na hora, na audiência, a gente vê mais ou menos a distância, porque a gente consegue. Que são os novos tempos, né?
Então, o que é isso? O que foi isso? Nós deixamos, acho eu, mais recentemente, e nos últimos 2 anos, tivemos realmente que tomar algumas dianteiras com as audiências telepresenciais, deixando de ser plateia e virando mais personagem. Eu lembro de quando era mais jovem e era advogada, e às vezes o juiz ficava só sentado e esperando as coisas irem acontecendo, e outros, né, e com o tempo outros iam intervindo mais. E isso é muito individual. Uma característica que me parece que seja comum a nós, juízes e juízes, é a curiosidade. Acho que nós somos curiosos, né, em tentar saber o que aconteceu, junto com o senso de justiça, que eu espero que nós tenhamos, para a gente saber o que aconteceu, para dar a quem merece, o que merece e o quanto merece. Então, os poderes instrutórios do juiz são a oportunidade que nós temos para dar vazão a essa nossa curiosidade e saber a verdade real e, com ela, fazer justiça. E nós sabemos o quanto isso é difícil para nós e como a gente sofre, principalmente porque há limites para isso. Tem gente que sempre entendeu que os poderes instrutórios do juiz eram permissivo para ir ajustando o processo, então, mesmo que ninguém peça, mesmo que ninguém mencione, vai tocando o processo. Ou outros acreditando que essa proatividade, essa iniciativa só tem cabimento em situações específicas, prova dividida, contradição, dúvidas sobre o ônus da prova. E como nós estamos agora com tantas possibilidades? Então, o nosso assunto é este de poderes instrutórios LGPD e provas digitais, com alguns recortes muito específicos. Até porque essa questão da inteligência artificial, que acaba trazendo reflexos para nós, para as provas digitais, claro, né? Mas o que eu quero saber, professora Bianca, na verdade, é onde é que está a Rose dos Jetsons, aquele robô que ia limpar tudo que me prometeram, entendeu? Que já era para a gente ter esse robô e a gente tem um trequinho que passeia pela casa e ainda fica esbarrando em tudo, que não obedece nada. Eu estou esperando aquela robô, aquela ali eu acho que era que resolveria a nossa vida. Não temos ainda, né? Bom, vamos começar pelo simples, né? Nós estamos gravando as audiências ou os depoimentos. Em audiência tele, com certeza. Nós gravamos, eu sei que os senhores e senhoras já estão gravando há bastante tempo. Eu não gravo a audiência inteira, eu gravo depoimentos. Eu não gravo a audiência toda, até porque eu acho que ninguém merece ter que ficar se assistindo depois. Já acho uma coisa horrorosa aquilo, enfim, tem que fazer, né? Então, a gente grava os depoimentos. E aí a gente chama a testemunha. Ai, dona Clarice Lispector, vamos qualificar a senhora. Vamos colocar na ata os seus dados pessoais, CPF, endereço, estado civil, tem quem pergunte a idade, colocava a idade da pessoa na ata. Eu não ponho mais. Depois da LGPD e de alguns estudos que eu fui fazendo, os dados da testemunha estão num arquivo separado, nosso, para consulta. Só tem o nome dela na ata. Também não é gravada a qualificação. Eu começo a gravar a partir do momento que eu colho o compromisso. Né? Então, quando eu me apresento, porque em audiência tele, na presencial é fácil, né? Eles entram, a gente é aquela pessoa no fundo. Né? No telepresencial, eu acho que a gente tem que se apresentar, que ninguém tem a obrigação de saber quem eu sou. Então, aí eu falo. Eu sou a doutora Andréia, eu sou juíza do processo, a gente vai conversar. E, dali em diante, a gente começa a gravar. E isso não fica mais um documento público, por que não? E esse eu acho que é o desafio da questão da LGPD, sabe? Quando eu converso com as pessoas, é mudar o modo de pensar sobre os dados. A pergunta tem que deixar de ser por que não e virar por que sim. Por quê? Por que a gente tinha que saber a idade da pessoa? Coisa medonha. O que importa é que ela tenha mais de 18. Não é isso? Para ela ser testemunha. Até mais de 16, ela pode ser testemunha. Então, tendo essa idade, a gente olha, né? O secretário de audiência olha para a pessoa, porque a gente é assim, para ver se ela tem a cara que a gente espera de acordo com aquela data que está naquele documento, né? Para depois fazer um comentário. Mas a gente guarda aquilo para nós, porque ele é maior de idade. Endereço na ata. Tem lugares muito tranquilos, tem lugares em que as pessoas vão atrás para bater um papinho com a testemunha que prestou depoimento. E tem lá, gente, na nossa ata pública,
a facilidade de poder encontrar essa pessoa em qualquer momento. Então, eu posso perguntar a idade, eu posso perguntar estado civil, que também me parece que não é relevante, porque antes a mulher, né, Estatuto da Mulher Casada, a gente precisava de autorização para prestar depoimento, para ser testemunha. Então, também o estado civil é mais uma questão de uma informação curiosa, um dado curioso. E aí é que está, eu posso, mas eu devo. Eu posso colocar alguns dados na ata, mas eu devo. Então, trabalhar com a LGPD é pensar em privacidade e pensar em ética. É um princípio ético-filosófico a ideia de que eu posso fazer, mas talvez eu não deva. A coleta de dados, né, vamos pensar nos dados, que é para a gente chegar no que a gente quer. A coleta de dados é uma violação de privacidade? Não, necessariamente. Né, mas que privacidade? As sociedades vão enxergar a privacidade de formas muito diferentes. Né? A sociedade americana, a sociedade norte-americana, dá maior preponderância à liberdade de expressão do que à privacidade. Né? Eles são fofoqueiros por excelência na liberdade de expressão, chamando de liberdade de expressão. Então, ainda que tenha violação à privacidade, é mais importante a possibilidade de se expressar. Outras sociedades europeias preservam muito mais essa privacidade, mesmo em caso de políticos, em relação à sua vida privada, por exemplo. As pessoas, por outro lado, abrem mão da sua privacidade o tempo todo. Para ganhar um brinde, que a gente vai lá e dá o CPF para ganhar o cartão e aí depois ter o desconto, para a gente ganhar um brinde, a gente abre mão da privacidade para aparecer em algum lugar, para ter os likes, para ter as curtidas, as visualizações no TikTok. As pessoas mostram a sua casa, as pessoas mostram as suas roupas, as pessoas mostram partes do seu corpo, por escolha. Então, a mercantilização da privacidade transformou também o modo pelo qual a gente deve analisar as questões de exposição e de violação. Só que nós estamos no Poder Judiciário, então nós sempre temos que analisar isso do ponto de vista de poder público. Nós vimos no ano passado, por exemplo, na nossa área, pessoas que, estando no grupo de risco de piores sintomas de Covid, eram vistas, então eram afastadas do trabalho e eram vistas em festas, aglomerações, todo mundo bem juntinho, no churrasquinho, no pagode. E aí, por que a gente sabe isso? Né? Porque a pessoa não se contenta em ir. A pessoa tem que postar, senão ela não foi. É igual a academia, se não postou, não funciona. Né? A dieta só funciona se postar a foto da comida. Então, a pessoa tem que postar que ela estava com as amigas e não em casa, como ela tinha um atestado para ficar. Mas o que eu percebo? Assim, esse propósito de tornar público, isso a gente vai ver que a própria LGPD já exclui depois de uma proteção, porque a pessoa escolheu compartilhar esses dados e essa sua privacidade. Agora, quando eu falo para as pessoas em cursos de LGPD para os advogados, o pessoal pergunta, principalmente o pessoal de RH pergunta, né? Qual o problema de perguntar se é casada na entrevista de emprego? Aí eu respondo, qual é o problema de ficar sem essa informação? Porque a LGPD trabalha com os princípios, né? Como a professora Selma falou, e um princípio deles é a necessidade. Por que eu preciso saber se a pessoa é casada? Vai ser chamada para uma reunião de casais ou para uma reunião de trabalho? Vocês vão sair juntos? A gente tem que ter um motivo. É porque a gente tem um plano de previdência privada. Então, quando ela for contratada, ela informa. Agora, isso é relevante na seleção, por quê? Porque vocês vão dar preferência para quem não tem essa pessoa. Então, na proteção de dados, tudo o que a gente pensa é dentro dos princípios, principalmente da finalidade, da necessidade e da adequação, que é como se fosse uma proporcionalidade entre aquilo que a gente precisa para aquela finalidade, aquilo que a gente realmente necessita e o que passa a ser desnecessário e supérfluo para aquilo que a gente precisa. E isso se aplica também para nós, dentro do Poder Judiciário, quando a gente busca as provas com toda a nossa curiosidade natural e busca da verdade real. Eu não sei, a professora Selma acabou falando bastante da LGPD, o que para mim é muito bom, porque aí eu não vou falar disso tudo, podem deixar, mas o que eu acho importante destacar aqui, gente, na verdade, para nós do Poder Judiciário, é essa história do que é tratamento de dados pessoais. No ano passado, a gente já conversou bastante lá no meu tribunal sobre isso também, e
E eu percebi que a gente tem, às vezes, é natural, porque nada disso é muito, pelo menos não para mim, não é muito natural. Tudo isso a gente tem que ir construindo o conhecimento, né? Então, o que é o tratamento de dados pessoais? Aí a gente vê uma lista. Coleta, produção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão. Produção, armazenamento, arquivamento, eliminação, avaliação, comunicação, transferência. Vejam, é tudo. Tudo. E dado é aquilo que vai um pouco além da mera informação, né? É aquilo que te identifica ou na sociedade, ou individualmente, ou intimamente. E essa quantidade de opções de tratamento mostra o quê? Que muita gente perguntava para mim, mas então, eu tenho os dados da testemunha. Eu não posso pegar os dados da testemunha? Gente, coletar é um tratamento. Tornar público é outro tratamento. O fato de eu poder um tratamento não significa que eu posso todos. Mesmo na empresa, eu sempre falo de um dado sensível muito importante relacionado à saúde, que é a hemofilia. A hemofilia é algo que as pessoas têm que saber na empresa que o trabalhador tem. Mas todo mundo tem que saber? Não. Você tem lá os níveis de acesso, né? Mas mesmo pessoas da produção têm que saber que aquele trabalhador tem hemofilia, porque se ele se cortar e sangrar, ele pode morrer se as pessoas não souberem que ele tem. Então, você tem uma hipótese de tratamento de dado sensível, que é a proteção da saúde dele. Isso significa que você pode ter esse dado, coletar esse dado, dar publicidade a uma pessoa ou outra, mas você não vai colocar um cartaz. Fulano, tracinho, hemofílico, cuidado. Né? Você não precisa fazer isso. Você diz, mas é que a gente tem que saber. A gente quem tem que saber? O quanto a gente tem que saber? Alguns dados a gente acaba perguntando, a própria questão de contradita, que a gente pergunta a questão de amizade. Amizade é um negócio muito louco, né? Porque o povo diz assim, que eles são amigos no Facebook. Sério. Vocês conhecem todo? Bom, algumas pessoas conhecem, mas a maior parte de nós não conhece todos os nossos amigos do Facebook. Amigos foi a expressão que o cara lá inventou. Mas eles não são nossos amigos. O Instagram é bem mais honesto, chama seguidor. Um segue, o outro também segue, ou não segue. Combina mais com follower do que propriamente com amizade. Somos curiosos vendo a vida da outra pessoa. Mas isso será que classifica propriamente por uma amizade, porque houve essa publicação? Claro, eu sempre falo, tem gente que não ajuda, né? Que põe lá a foto com a outra, põe BFF, do trabalho para a vida, hashtag para sempre juntas, hashtag odiamos a empresa juntas, aquelas coisas que faz. Mas aí também a pessoa... E, inclusive, às vezes ela faz isso, gente, 1 ano depois, ela nunca mais fala com essa pessoa. Ela era inseparável, agora não é mais. Agora, a última publicação faz 1 ano e meio. Por isso que eu tomo muito cuidado com essas publicações de Facebook para fins de prova de qualquer coisa. De qualquer coisa. E aí a gente até entra na questão de provas digitais, porque a gente começa a se acostumar com as pessoas juntando os prints e mostrando para nós. Às vezes o advogado vira para mim e mostra no celular, eu falo, bacana, vamos perguntando sobre isso. E aí a gente vê até que ponto, que é isso que eu vou querer conversar com vocês, até que ponto nós vamos chegar a precisar das provas digitais no formato em que nós estamos tentados a usar, né? O nosso desafio nos dados é coletar e armazenar com segurança e diferenciar os tipos de tratamento. Saber o que é para publicar e o que é para armazenar. Eu já tenho tomado muito cuidado com laudos médicos, gente. Laudo pericial, fica em sigilo no processo. Tudo que diz respeito à saúde do trabalhador fica em sigilo no processo. Algumas informações, eu sei que provoca o burburinho, é normal, a gente não está acostumado e tem que falar com a secretaria sobre isso, porque as pessoas, porque não é a gente que vai deixar, né, normalmente, as pessoas, assim como vão para o escavador, e vão ver se aquele sujeito já teve outras doenças. E será que todo mundo precisa saber que aquela mulher tentou suicídio antes de trabalhar na empresa, gente? Que isso? Que fim do mundo é esse que a gente acha que a gente tem o direito de saber tudo da vida dos outros, quando a gente não gosta que saibam da nossa? A gente não se sente tão confortável. Por isso a importância da gente pensar qual é o nosso limite.
Não é que a gente não vai entrar, porque, na verdade, o trabalhador nos convida a isso, quando ele entra com uma ação de dano moral por assédio, por exemplo, ou por doença psiquiátrica, principalmente. Ele está nos convidando a partilhar disso, mas dentro do nosso limite, da nossa utilidade para isso. Então, os princípios, que a professora Selma falou bastante, desses aqui, eu só quero destacar para nós, além da questão da transparência, porque nós vamos precisar disso para as provas digitais, a finalidade. Então, a gente sempre tem que ter uma finalidade para coleta ou para qualquer tipo de tratamento. Por isso que eu penso assim, a gente tem uma hipótese de tratamento nossa, que é utilização em processo administrativo e obrigação legal. Então, nós estamos salvos, podemos pegar os dados. Porque nós temos aquela possibilidade. Gente, mesmo dentro das hipóteses, nós temos que cumprir os princípios. A gente tem a hipótese vinculada ao princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, da segurança. Nós, Poder Judiciário, segurança no acesso. Quem pode olhar aquilo? Eu já, há algum tempo, já venho comentando como eu acho sério a gente poder fazer pesquisa de jurisprudência de segundo grau de situações seríssimas que aparece o nome da pessoa. Eu acho que não devia mais aparecer, não devia mais ser identificado. Tem tribunais que já não têm mais o nome do autor, o nome da autora, mas a gente consegue ver ali todo o histórico da vida daquela pessoa com o nome, com o CPF, com o endereço dela, com tudo, sabe? E ela não é a Rihanna, entendeu? Não é a Beyoncé, não devia poder, né? É só cabelos ao vento, é uma vida diferente, mas não pública, que se torna por uma pesquisa que a gente faz. Então, desses aqui, nos interessam muito a finalidade, a gente precisa continuar cumprindo esses princípios, necessidade, o livre acesso, que é por parte do titular, claro, a transparência, a segurança e a não discriminação sempre, que esse eu nem, né, a gente nem precisa, porque a professora Bianca já foi abordando, inclusive, em relação à questão de algoritmos. E aí nós temos aqui os dados, a professora Selma também falou, então, só para terem os conceitos, né, dado pessoal, aquilo que nos identifica normalmente, CPF, RG, CTPS, PIS, formação, quando é necessário, aquilo que a gente precisa para se identificar para a sociedade, e aí os dados pessoais sensíveis. E na nossa vida de processos, nós vamos ter muito contato com dados pessoais sensíveis e que não vão ter consentimento. A gente não vai necessariamente exigir o consentimento ou achar que precisa pedir consentimento. E o consentimento, a professora Selma fala muito isso também, e eu acho que o consentimento ele é a pior forma, é a pior hipótese, porque ele é o que tem mais requisitos para depois ser validado. Porque tem lá, que, né, a gente vai ver, o consentimento é aquele que mais exige a tal da transparência e o esclarecimento para outra parte. Enquanto que as outras bases de tratamento, utilização em processo, base legal, se justificam por si só. Por isso que é muito importante a gente ter essa possibilidade. Isso aqui não precisa para vocês, todo mundo sabe. Aqui as hipóteses de tratamento. Então, o consentimento, a gente costuma dizer, até quando eu falo sobre isso para quem vai trabalhar com LGPD e relações de trabalho, é que a gente tenta outra possibilidade, além do consentimento. Se puder ter mais uma opção além do consentimento, é melhor. Para o cumprimento de obrigação legal, e essa parte você realmente não precisa de consentimento, porque se vai precisar, precisa dos dados dos filhos para poder pagar salário família, por exemplo, esse tipo de coisa, isso faz parte da obrigação legal, a própria questão relacionada a diploma e tudo mais. Exercício regular de direitos em processo, por isso que a empresa junta os documentos. Aqui, eu já faço uma restrição em relação à juntada de documentos em processos de equiparação salarial. O titular dos dados é o trabalhador que entrou com a ação. Aí ele entra com uma ação pedindo equiparação salarial. E aí, claro, como é que a empresa, né, a empresa tem que apresentar os dados dos paradigmas, né? Essas pessoas não consentiram. E o processo não é sobre elas. E os documentos são o processo. Aí aquela coisa, não custa deixar em sigilo. Não custa. Claro, a gente sabe, né, como os trabalhadores se iludem nisso, né, eu brinco com os advogados, quando eu dou curso para eles, eu falo, gente, vocês têm que aprender que o cliente mente, né, é o básico. Eles mentem para nós, eles mentem para os procuradores, enfim. E, às vezes, por mal, às vezes eles acreditam naquilo que eles estão dizendo. E aí, assim, o cara me disse que ganha mais do que eu. Quando vai ver nos documentos, não ganha. Isso acontece bastante, só que esse documento vem para o processo. E eu tenho, lá a gente faz bastante PAP, bastante produção antecipada de provas, Santa Catarina tem bastante. E tem sido muito bom, que evita várias ações inúteis, tem acontecido muita coisa interessante nas PAPs.
Mas até o pessoal já está usando o PAP com fundamento na LGPD, porque é o documento do trabalhador, então ele tem o direito de que aqueles documentos venham. Os dele. Os do outro trabalhador, não é bem assim. Você tem que justificar, você tem que ter uma base legal para juntar esses outros documentos dele. Quando a gente tem o legítimo interesse, isso é dentro da empresa mesmo. Tá? Então, para nós, não acaba influenciando tanto, embora a gente precise também. O consentimento é essa história de ser inequívoco, esclarecido. Eu faço isso quando eu vou juntar, por exemplo, tem que juntar o prontuário médico do hospital. Eu falo, olha, a gente vai juntar o prontuário do hospital que o senhor teve e tudo mais. Então, o senhor está entendendo que isso vai ficar aqui no processo. Mas eu não vou deixar ninguém mais ver, além da gente que faz parte do processo. Porque eu dizer para ele assim, vamos juntar o seu prontuário médico e o seu sigilo médico está garantido por lei. Isso não é dar um consentimento esclarecido, eu acho, pelo menos não para o meu autor que aparece lá. Esclarecer o que a gente vai fazer com aquilo, inclusive assim, pode usar contra mim? Eventualmente sim, porque eu não sei o que está escrito no histórico. Pode ser que não te dê razão no processo. Pode ser que diga que a situação é outra, mas esses prontuários que vêm de hospital, inclusive quando eu peço ofício para juntar, eu já coloco autorização, porque tem hospital que se recusa a mandar exatamente por conta de se tratar de dado sensível, e é uma coisa muito séria de fato. Então, por isso que o nosso consentimento, até para a gente juntar dados no processo, e isso vai incluir nas provas digitais uma série de coisas que virão, é importante que a gente tenha noção de que a gente tem uma responsabilidade sobre isso. A gente escolhe o que a gente vai fazer com ela, né? Eu sempre digo, isso é uma questão nossa. A eventual dispensa de consentimento, veja, não impede que a gente continue vinculado aos demais princípios e às outras regras gerais. Tá? Existe essa previsão de anonimização, eu não vou falar, não vou entrar nisso, mas só para ter claro o seguinte, mas a gente vai colocar em sigilo, ficou anônimo. Não, gente, não tem nada a ver. A anonimização é quando você não consegue mais identificar de quem que são aqueles dados. Isso serve para banco de dados, que fica só com as informações, mas não fica com o titular. O que a gente faz é só colocar em sigilo. Não é nem pseudo-anonimização, não é nada disso. Anonimizar é realmente sumir com o nome do titular e não ser possível identificar de nenhuma forma, não só pela questão do nome, mas de nenhuma forma. E o que a gente faz não é, a gente só preserva a privacidade dessa pessoa, desse titular de dados. Tá? Aqui a previsão dos dados, das hipóteses de tratamento de dados sensíveis, que, em geral, vai ser realmente por consentimento, mas também para questões de obrigação legal e essa parte de incolumidade física. Então, para nós, isso faz bastante diferença, porque é isso que a gente vai precisar no processo. E, assim, eu não... Vejam, não era, né? É só para a gente ter uma noção da ideia de LGPD. Deixa eu voltar aqui. Você quer que eu volte para o... Acho que alguém ali... Se quiserem olhar, não que funcione, então não vou mais abandonar isso aqui. É o vermelhinho, né? Ele está me dando uma cola ali. Isso, se quiserem olhar aqui do artigo 11. Também, no processo, a gente tem o hábito de ler assim, exercício do cumprimento de obrigação legal e questões processuais. A gente diz, pronto, está garantido que vai para o processo. Mas, de novo, o que vai para o processo? Qual o tipo de tratamento que eu tenho para fazer no processo? É trazer para o processo e dar que tipo de publicidade para ele. E aí, assim, voltamos aos nossos poderes não mágicos do juiz. Eu não sou uma pessoa digital, tecnológica. Eu sei usar as ferramentas. Então, assim, eu escuto a professora Bianca falando, não sei vocês, mas eu estava assim, né? Uau! Nossa! Porque, né, me enche o olho, assim, eu sou a pessoa de humanas, né? Essa pessoa de humanas, geralmente quem vem para o direito do trabalho é a pessoa de humanas, né? E que acostuma com gente, com o olho no olho, e a tentar detectar as nuances das pessoas. A gente tem essa pegada meio de... eu tenho um lado psicóloga que eu identifico e tal, que a gente, às vezes, isso às vezes é bem fundamentado, às vezes nem tanto, a gente tenta seguir uma certa intuição, mas nós somos mais de humanas, e para nós, esse exercício de ver o tecnológico, compreender a inteligência artificial, compreender as provas digitais,
Me parece que não é tão natural. Eu sei usar ferramentas, mas, por exemplo, as ferramentas que me são úteis. Mas eu, por exemplo, não sei por que elas funcionam daquele jeito e por que dá certo fazer aquilo. Se me perguntar como é que faz, eu explico. Mas assim, mas por que é assim? Ah, para, não foi eu que inventei, não sei. É porque funciona, é bem bacana, é bem legal. E aí, com isso, eu digo a vocês que eu, pessoalmente, tenho algumas ressalvas às provas digitais utilizadas em larga escala. E como primeira opção. É aquele momento que eu sou bem idosa, assim. E uma parte disso se deve exatamente à minha falta de confiança, de conhecimento. A falta de conhecimento, acho que gera uma certa desconfiança ou ao oposto, né? Às vezes a gente acha mágico essa possibilidade do digital. Parece assim que, cara, é digital. Tem um aplicativo. Lá atrás tem uma inteligência artificial. Gente, é bem melhor do que eu. Assim, não tem erro. É muito melhor do que eu, entendeu? É muito melhor do que eu ouvir essas pessoas, do que eu fazer isso aqui. E, assim, muita gente, como é o meu caso, que confia no Google, o Google sabe tudo da minha vida, muito mais do que eu. O Google é a minha memória, o Google dá um calorzinho de Google. Mas eu sei, gente, eu sei todos os riscos e a vida é isso. E a gente pensa, puxa, a prova digital ela vai trazer aquilo que a lealdade da testemunha, as mentiras que nos contam, a nossa desconfiança. Então, acho que essas provas digitais vão resolver os processos, tirando as nossas dúvidas sobre a melhor prova. E aí eu pergunto, será que isso vai acontecer todas as vezes? Vai tirar realmente essas dúvidas? Será que nós podemos fazer isso todas as vezes? E aí, claro, será que elas são 100% confiáveis como uma substituição, como nós podemos pensar, ou vão ser complementares? E aí a outra pergunta e é isso que nós queremos? Que essas provas digitais substituam aquilo que a gente faz, ou nós queremos que elas complementem o que nós já fazemos, que é conversar com as pessoas? Eu gosto de conversar com as pessoas em audiência. Eu gosto de olhar, eu gosto de ver a pessoa olhando para o chão, eu gosto de ver a pessoa olhando para cima para ver se lá em cima está a cola do que ela tem que dizer que ela esqueceu. Eu gosto de ver ela procurando o olhar do advogado para ver se ele salva ela do que ela tinha que falar agora. Eu gosto de mudar a pergunta que foi feita para ver a pessoa pronta para responder uma coisa que não foi aquilo. Eu gosto de perguntar dos filhos, eu gosto de perguntar da família, e eu gosto de ganhar confiança. E eu ainda não consegui me imaginar sem fazer isso. Mas talvez só isso, de fato, a gente já tenha percebido que não vai ser suficiente. Porque a nossa intenção é buscar a verdade real do processo. Aquela que fica entre a verdade do autor e a verdade do réu, né? Aquela verdade verdadeira. E é muito frustrante a gente não conseguir fazer isso e perceber que não está conseguindo fazer isso. A gente perceber que a gente tem que ficar com a verdade processual. Você percebe, você vê que aquilo tem uma... Assim, cara, ele ganhava por fora. Ele ganhava. Mas ele não conseguiu provar. Não há o que faça. Então, ele não tem, e aí nós vamos ficar na verdade processual. E é difícil isso, né? Eu sei que o professor, o Rodrigo Trindade, vai falar sobre a prevalência das digitais sobre as outras. Então, o meu recorte não é esse. O meu recorte é qual é o nosso limite para determinarmos a prova digital no processo. Como compatibilizar a nossa busca pela verdade real sem comprometer direitos fundamentais do trabalhador, como a privacidade. Então, não é uma questão só de gosto pessoal por estar ali, tentar descobrir sozinho e ser o nosso detetive, mas será que nós vamos poder nos amparar nas hipóteses de tratamento de dados pessoais pela finalidade de utilização do processo, sempre para a utilização de provas digitais? Será que é isso que nós queremos fazer? Quando que nós realmente conseguimos julgar de acordo com o que aconteceu, né? A gente pensa em boa-fé, a gente pensa em cooperação. O princípio da cooperação veio muito, né, com a questão das audiências telepresenciais e todas as nossas cautelas e desconfianças. Só que a privacidade é direito fundamental. A busca da verdade real por qualquer meio de prova também é direito fundamental? Não, o direito fundamental é a justiça, enfim.
E a justiça, a gente gostaria que ela fosse exatamente dentro daquilo que a gente imaginou, mas nem sempre. Então, o que nós temos para tratar isso, né? Olha que bom, a gente tem um monte de artigo para a gente decidir o que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem o artigo 765 da CLT, que prevê, eu venho para cá que senão não enxergo, que prevê a nossa liberdade na direção do processo. Então, os juízes e tribunais de trabalho, ampla liberdade, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Provocado ou não, né? A gente não tem a previsão se é provocado ou não. Da mesma forma, no 775, parágrafo 2º, ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, a gente diz o que confere maior efetividade à tutela do direito. A gente diz quais são as necessidades do conflito, tanto que a gente amplia prazos. E aí a gente tem no 852D, por conta do procedimento sumaríssimo, que nós vamos determinar as provas, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Em cidade pequena, quem trabalha em cidade pequena usa muito a experiência comum, né? A gente tem umas situações em cidades menores que são de conhecimento notório, praticamente. E aí eu vejo, às vezes, a oportunidade da gente ver se aquilo realmente ainda é verdade. Às vezes, as situações mudam e os pedidos continuam sendo feitos como sempre foram, porque sempre foi assim, sempre foi deferido. E, em outras situações, nunca é deferido. E agora existe uma oportunidade de, pela primeira vez, conseguir fazer uma prova contundente. E quando nós dizemos que nós vamos determinar as provas a serem produzidas, o que nós temos que pensar é isso, se nós vamos determinar a partir da iniciativa ou por uma proatividade. 85F, 852F, na ata serão registrados resumidamente os atos essenciais, afirmações e tal, tudo que seja útil trazido pela prova testemunhal. E aí depois, e aqui é que nós temos para a questão das provas digitais, o CPC. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos. Então, vejam, o CPC não mantém o nosso protagonismo. O CPC diz que as partes têm o direito de empregar os meios. Então, e é esse o fundamento que se tem utilizado, porque a gente não tem uma previsão de provas digitais como meio de prova. O 439, e tem algumas decisões já sobre isso, a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação da sua autenticidade na forma da lei. E aí a gente lê isso junto com o 384, que fala da história da ata. Ai, essa ata. Aqui também está na moda ata? Não? Fujam da ata. Essa ata é o seguinte, vai lá no cartório, né? Que a gente entrou, respirou, pagou, né? Cartório é isso, né? Você respira, você está pagando. E aí, pede uma ata que o tabelião vai lá e vai transcrever a conversa do celular. Isso, a ata notarial. Custa uma grana essa ata notarial. Então, assim, estão a ver que é muito mais empresa que junta a ata notarial do que trabalhador, porque o trabalhador nem sempre tem dinheiro para a ata notarial, porque às vezes ele não tem dinheiro nem para chegar no fórum para fazer audiência, quanto mais a ata notarial. Temos um problema ainda em relação a isso, lá com a gente eu vejo isso muito claro, que a ata notarial acaba tendo mais importância quando tem mensagem de voz. Porque eu resolvo de uma forma bem específica os prints. Eu pergunto. Ninguém nunca negou. Nunca. Até hoje, todo mundo que eu falei que a pessoa... Porque vai lá e impugna, né, o print. Junta o print. O povo adora juntar o print, né? Primeiro, print, a Daniele vai falar isso hoje, porque ela fala 1000 vezes isso, a Dani. Print não é prova digital, gente. Print é documento. Não tem nada de prova digital no print. A foto é digital. Não, gente, a foto pode ser digital, mas ela é um documento. O print é um documento. Então, aquele documento sendo impugnado, se ele é impugnado quanto à forma, você teria que fazer essa transcrição. Se ele é impugnado quanto ao conteúdo, você tem que dar um jeito de provar que aquilo não foi descontextualizado nem adulterado. E aí sim você está falando de prova digital. Quanto à forma, muita gente só põe, não veio a ata notarial. Aí eu chego na audiência, é coragem, né? A pessoa dizer assim, eu impugno porque não é em ata notarial.
Mas tudo bem, eu chego na audiência, mostro e falo, o senhor mandou essa mensagem aqui? Mandei. Ninguém nunca me negou. Assim, mandei, mas é porque ele é sem vergonha. Mandou a mensagem? Mandou a mensagem. Então, tá bom. Eu já botei para ouvir a mensagem de voz. Vamos ouvir a mensagem de voz. Essa é a sua voz? Xingando ele? É, o senhor, né? Ah, tá bom. Então. Não, eu estava nervoso, Mas é. Então, assim, a gente não avançou. A gente não precisou ir adiante. Eu coloco na ata que ele confirmou. E a gente transcreve, a gente grava aquele áudio também. Então, a gente não precisou ir até muito longe. O que eu quero dizer é para cuidado, para a gente ver o que a gente consegue resolver desde logo. Porque quando o problema é só na forma, será que quando a gente vê aquela impugnação, a gente vai de cara mandar fazer um take-out daquela conversa? Um take-away daquela conversa? Vai mandar ver o histórico? Vai mandar baixar o histórico da conversa daquela pessoa para a gente ver se realmente a gente já vai fazer isso? Ou será que a gente vai esperar e fazer a moda roots, e primeiro vamos conversar se isso é tão relevante. E mais, se quem impugnou não teria, então, que dizer assim, não, essa conversa não foi assim. Eu adoro essa impugnação. Essa conversa não foi assim. Aguardo, então, a conversa como ela foi, né? Não? O que eu tenho observado é que, às vezes, a nossa vontade de fazer o novo e de fazer as coisas, eu acho que a nossa iniciativa é assim mesmo, vem aquela impugnação. Aí vem a impugnação de dizer assim, vou mandar trazer tudo agora. Peraí, não foi ele que impugnou? Então, quem impugnou, diga o que quer fazer com aquilo. Diga como pretende, de fato, que aquilo se vá. Ele requereu alguma perícia, ele requereu uma prova digital, ele requereu que seja expedido ofício. Tem um povo expedindo ofício para o Google, ofício para quem quer que seja. Se bem que o takeaway é muito fácil. Você vai lá, baixa, conversa, transcreve e manda toda. Que é uma outra coisa que a gente tem que ver se a gente pode trazer essa conversa toda para o processo, a conversa de uma vida daquela pessoa para o processo, quando você está tratando de um diálogo. Essas conversas de áudio é que realmente o tabelião é útil, mas o que acontece, gente? Você chega para ele com aquilo, do que ele tem fé pública? Daquilo que lhe é apresentado e ele transcreve. Por exemplo, ele não tem fé pública para dizer assim, só tinha isso no celular. Foram apagadas outras conversas. Ele não sabe. Aquilo sumiu. Entregam para ele como tem. Então, às vezes, a gente tem visto assim, as pessoas falam mal da empresa ou falam mal do colega na rede social, né? Porque, de novo, né? Comentar agora tem que ser na rede social. E aí, tem povo também que cata uma justa causa, né? E aí, vive no perigo. E aí ele vai lá e publica. E aí a pessoa vê. Assim que ela vê, eu faço isso. Você vai printar, né? Vai printar. Na hora que você vai olhar de novo, não está mais. Não está. Sumiu aquilo. Story. Né? A Dani vai falar para vocês da questão dos stories, que é muito legal, porque dá para você buscar tudo. Mas o story é isso, você printa, mas o story vai sumir 24 horas depois. Agora já tem no WhatsApp as mensagens temporárias, elas também somem. Então, você tem como ir atrás delas? Com certeza. A questão é, de novo, finalidade, necessidade e adequação. O quanto aquilo vai ser relevante para o processo, o quanto eu realmente vou obter de êxito para um objetivo sério no processo, o quanto aquilo me adianta em determinados pedidos, e se esse é o meio que eu tenho de fato e em que limites eu vou usar isso. Então, essa história da ata notarial, eu acho muito bacana se o que você tem é útil pela ata notarial. Mas se já sumiu da rede social, o que a ata notarial vai dizer? Que tem um print no seu celular que tem uma data. E aí, claro, sempre tem gente para dizer assim, ele falsificou esse print, ele criou esse print, ele criou essa imagem. Eu não sei fazer isso, mas certamente alguém com 11 anos de idade sabe. É a gente que tem a idade errada. Eles, os de 11 a 18, sabem fazer tudo isso, entendeu? Mas, de fato, quem está impugnando dizendo isso nunca aconteceu, então o outro agora vai dizer, então eu quero o histórico dele. E aí esse é que é o momento. Quem é que diz o quê? Porque se quem impugna, diz assim, eu impugnei, está ali no 439. É uma prova diferente, não tem, você tem que trazer no meio impresso que sirva para o processo. Então, assim, impugnei.
Então, aquele que teve isso impugnado vai dizer, então eu me ofereço, eu quero entregar isso aqui. Ou a gente vai dizer assim, olha, impugnou, nós vamos ter que pegar essa conversa toda aqui. Eu não tenho a resposta, eu só tenho perguntas. Essa é a minha especialidade, tá? Lembrando que nós temos a distribuição do ônus da prova, então nós temos o inciso 1º do 818, né, provar os fatos ao reclamante quanto ao fato constitutivo, e aí reclamada impeditivo, modificativo e extintivo. Eu trago isso justamente para a gente pensar qual é o nosso ponto de iniciativa e de proatividade a partir dessa distribuição. Quando a gente diz que o autor tem que provar, ele tem que apresentar as provas e requerer, ou... Porque aí é que está, quando a gente julga conforme a melhor prova, não importa quem produziu. Porque, como a gente brinca, pelo menos lá, a testemunha do banco de hoje é o reclamante de amanhã, né? Não sei, aqui, lá é assim. A testemunha do banco de hoje é o reclamante de amanhã. Preposto de hoje, reclamante de amanhã. E já tem testemunha de banco que já entregou. Então, às vezes, a gente tem a testemunha do autor e a testemunha do réu dizendo a mesma coisa. E aí, no fim, não importa quem produziu a prova, porque na hora que a pessoa senta e começa a falar com a prova é nossa. Vira nossa. Tudo que ele está dizendo é para a gente usar, porque a prova é produzida para nós. A prova não é produzida para outra parte, a prova é produzida para nós. Se a gente considera que a prova é produzida para nós, qual é o nosso limite de iniciativa nessa produção da prova, se nós é que vamos obter o fruto e o produto disso vai ser útil para nós? Qual é o nosso momento da gente agir dessa forma? E aí a gente tem o ônus dinâmico no parágrafo 1º, introduzido pela reforma trabalhista, quem diria, a gente tem aqui uma situação interessante de poder trazer essa possibilidade, atribuir o ônus da prova de modo diverso, que não é inversão, é atribuição desde logo, a gente tem que lembrar. A gente vai trabalhar com a aptidão da prova, né? Então, quem está mais apto a produzir a prova. E aí que está. Aquele que tem a conversa no celular está mais apto. Aquele que ainda tem o celular está mais apto. As conversas foram no e-mail e a empresa está impugnando aquela conversa do e-mail que o trabalhador está juntando na época que ele trabalhava na empresa. Então, nós vamos fazer uma perícia no computador da empresa, porque é a empresa que tem meios para fazer isso. A empresa que traga, então, aquela conversa. Inclusive, eu tenho tomado cuidado com esse negócio de perícia. Às vezes eu falo, não é perícia, não, vocês vão trazer. Não vou fazer perícia coisa nenhuma, vocês tragam. Vocês têm isso. Rastreamento, vai fazer uma perícia. Não, rastreamento do caminhão, vocês vão trazer o relatório. Não sou eu que vou lá mandar alguém para fazer isso, vocês vão trazer o relatório. Se tiver impugnação, a gente vai conversar. Inclusive porque a gente tem que ver qual é o tipo de impugnação. Porque a impugnação pode ser, não vieram todos os dados. Então, a gente vai mandar juntar aquele relatório horroroso de rastreamento que tem a cada 3 minutos a posição do caminhão. Mas a impugnação pode ser, foi manipulado. Eu marquei e foi manipulado. A manipulação da anotação feita é uma prova a produzir. A não transposição de todos os dados é outra prova a produzir. E a manipulação eu consigo fazer prova através de perícia nesses aplicativos e no sistema. Se é só pela transposição, é o clássico, vai juntar tudo e o coitado vai ter que apresentar por amostragem que não veio tudo transposto. Então, às vezes, a gente diz assim, então vamos fazer uma perícia digital para ver do rastreamento que veio com o rastreamento que se transformou o relatório. Não precisa. A gente tem que ver se é isso mesmo, até porque, dependendo da situação, não tem mais o digital. Porque a empresa que faz o rastreamento entrega tudo. Ela entrega. É outra empresa que faz o relatório, é outra empresa que transforma em diário de bordo. Porque, claro, né, gente, tudo isso passa por uma cadeia de terceirização. Nunca é a própria empresa de transporte que vai ter isso tudo. Ela vai dizer, não guardaram. Guardaram. Guardaram porque a empresa tem que guardar 5 anos, como que não guardaram? Alguém guardou, porque a empresa tem que guardar 5 anos. E é isso que a gente tem que lembrar, que isso tem que estar lá em algum lugar. Não me interessa se está numa gaveta ou se está numa nuvem. Que eu não sei para quem... Assim, meu pai nunca conseguiu entender onde é que era essa nuvem. Ainda mais quando eu expliquei para ele que ela não era lá em cima, que ela era embaixo. Né? Aí, então, coitados, né? Enfim. E aí a gente tem ainda a possibilidade de prova emprestada, que é acho que é muito rico isso para nós, né? Eu uso bastante, não sei se aqui tem aqueles instaladores até hoje os instaladores de TV a cabo e tal, que é a Serrede, lá a gente tem 1 milhão dessas ainda.
E a gente usa bastante prova emprestada. A Uber só usa prova emprestada nos processos. A Uber, lá, ela tem uns depoimentos lá de Minas Gerais e são sempre esses utilizados, porque eles morrem de medo que a gente peça a perícia no algoritmo. Então, eles juntam logo, quem sabe distrai a gente daquilo para a gente não pedir a perícia no algoritmo. E aí, a prova emprestada é interessante, porque hoje a gente pode usar sem a necessidade de ter a concordância, mas eu sempre tento, né, fazer uma conversa para ver se funciona, mas a gente dá o contraditório para que se manifeste, porque às vezes a situação de fato é totalmente diferente. E principalmente em termos de prova digital, às vezes você pode usar a mesma prova em processos diferentes se trabalhavam em duplas, se trabalhavam no mesmo lugar, quando você usa geolocalização, por exemplo. Então pode ser interessante para não precisar produzir aquilo o tempo todo. O que a gente tem que lembrar, e aí para a gente utilizar a prova digital, a gente tem que passar disso de alguma forma, é que a nossa regra máxima aqui é dentro ainda do princípio da oralidade, né? As provas são produzidas em audiência. E prova digital não é produzida em audiência, porque as coisas não estão tão agilizadas assim, né? E aí tem uma tomada de decisão, que eu acho que é essa que é a mais importante para nós, que é da gente pensar, bom, eu vou ouvir as testemunhas primeiro, pelo princípio da oralidade, que eu vou admitir a prova pela pertinência e relevância. Antes de eu ouvir tem testemunha, né? Antes de eu ouvir as testemunhas, eu vou determinar uma geolocalização. Eu vou começar por essa prova porque eu presumo que as testemunhas vão ser divididas e elas vão trazer informações divergentes. Então, é um senso comum de que a prova vai ser dividida, né? Ou nós vamos ouvir as testemunhas e, a partir disso, nós vamos determinar. Ou nós vamos ouvir as testemunhas e ficar em silêncio e ver se alguém pede para fazer a geolocalização. O interessado na verdade. Porque só vai pedir quem tem razão. Quem não tem razão não vai pedir para a geolocalização coisa nenhuma. A minha experiência com prova digital, ela é muito pequena, sabe por quê? Porque quando eu digo que eu vou fazer, adivinha o que acontece? Tem acordo. A coisa mais linda para ter acordo é eu falar que eu vou fazer prova digital. Então, vamos ver a geolocalização e expedir um ofício para o Google. Às vezes eu falo um monte de coisa em seguida que nem eu sei como é que eu vou fazer aquilo ainda. Nem sei, eu tenho umas macros prontas para botar na ata, porque eu não sei direito como é que é isso. E aí eu falo o que eu vou fazer e começo a colocar as macros, aí falo assim, doutora, a gente tem uma proposta? Olha, tem. E às vezes o autor diz assim, a gente aceita aquela proposta que foi feita no começo da audiência de instrução. Dificilmente, por quê? Porque assim como nós temos essa impressão de que a prova digital vai ser muito precisa, quem está certo ou quem está errado, em geral também tem. Só que, por exemplo, em termos de geolocalização, até digo para vocês, assim como tudo, assim como a testemunha, gente, a prova digital também tem inconsistência. A Bianca estava falando disso até agora, sobre como temos falhas e vieses e problemas. Eu corro, né? Isso aqui é relógio corredor. Eu corro. E eu corro, portanto, com GPS, que nós somos todos uns malucos pelo GPS do negócio, né? Senão também, se o GPS não funcionar, a gente não correu, não adiantou nada. E ele falha. Ele falha. Vocês têm noção do quanto isso consome uma pessoa? A pessoa está treinando e 1 quilômetro sumiu. Roubou. O Garmin roubou o meu quilômetro. E agora, quem vai saber da verdade? Porque vai para o Connect e vai aparecer errado. Assim, morri. Fim, vou começar tudo de novo, vou fazer outro. E aqueles 16 quilômetros não adiantaram nada, porque eram 17 que eu tinha que ter feito. Vejam, porque falha. Eu tenho, no nosso tribunal, quando eu entro pelo aplicativo, tem um que aparece assim, você está tentando entrar no aplicativo, você está em... e aparece. Eu moro em Itajaí, eu trabalho em Itajaí. De vez em quando aparece a cidade de Brusque. Você está em Brusque? Eu digo, estou, porque senão não vou conseguir entrar, né? Então, estou onde ele disser que eu estou. Então, se alguém pedir aquele relatório, eu acessei de Brusque. Mas eu estava dentro da minha casa, em Itajaí. Isso não aconteceu só uma vez. Uma outra vez aconteceu que eu estava em Navegantes. Vim para cá, provavelmente, então, enfim, no aeroporto. Assim, não, nunca estou em Navegantes, gente. Mas estou em Navegantes, porque senão eu não consigo entrar. Então, às vezes, também, a gente partir da ideia de que deu tudo,
que é exatamente tudo muito preciso, pode ser um pouco precipitado. Precipitado. Então, isso para dizer que a gente vai pensar na ordem de produção da prova, na pertinência da produção daquela prova, e quando eu digo pertinência, tem acontecido uma coisa em Florianópolis, o autor entra com o pedido de horas extras, né? Aí o banco junta o cartão ponto. O autor impugna o cartão ponto e o banco pede para fazer a geolocalização. Vocês já viram um negócio desse? O banco não juntou o cartão ponto? A prova do cartão ponto não é do banco, artigo 74 e tal. Se o autor impugnar, ele que faça a prova. Não, o banco já está pedindo. Aí você vai começar partindo por isso? Então, assim, o banco tem tanta certeza desse cartão ponto que diz assim, que o pessoal vem aqui e diz que não vale o cartão ponto, a gente já quer a geolocalização para mostrar. E aí a Dani vai falar sobre isso também com vocês, porque ela já falamos bastante sobre isso, com ela sabendo, falando e eu escutando, bem quietinha. E ela fala isso, daqui a pouco, gente, assim como as pessoas têm aquelas ideias brilhantes de mentir como testemunhas e tal, a pessoa também vai deixar o celular no banco e vai sair para almoçar deixando o celular no banco. E aí, depois, com a geolocalização, ela não saiu na hora do almoço. E aí, se não tiver uma testemunha para dizer que ela saiu, ela não saiu. Ah, mas tem a filmagem. Todos respondem que em 30 dias aquela filmagem acabou, não é assim? Menos quando o banco quer fazer uma justa causa. Né? Inquérito para apuração de falta grave e tal. Mas, senão, em 30 dias sumiu tudo, sumiu. Então, nós vamos precisar de uma testemunha para dizer que ela não saiu para almoçar, ou que ela saiu para almoçar. Então, nós vamos viver outras situações, porque o humano é muito criativo, né? O brasileiro mais, eu acho. Mas, em geral, nós somos bastante criativos. Então, quando a inicia... E pensar no seguinte, então o juiz diz assim, eu vou dizer, olha, então nós vamos fazer esse negócio da geolocalização. A parte pode dizer assim, vai não. Ah, não, vai não. Vamos tentar outras coisas primeiro, excelência. Não tem custo, gente. Então, assim, vamos fazer? E não me aconteceu. Até perguntei para a Dani se já aconteceu. Ela disse que ninguém nunca se insurgiu. Me parece estranho, porque, mais ou menos, eu tento transpor para a nossa vida raiz. E dizer assim, não, doutor, vamos ouvir essa testemunha aqui, sim. Aí ele diz, não, vamos não, vamos não, vamos não, vamos não. Quando o advogado não quer ouvir a testemunha de jeito nenhum, o que vocês querem? Ouvir a testemunha. Né? Ela deve ser muito massa para ele estar fugindo dela. Deve ser muito bom. Ele deve saber tudo que existe, ou ele deve ser um mentiroso patológico excelente. De qualquer jeito vai ser bom. É natural. Agora, e a gente transpondo isso para o digital, quando a gente pensa assim, vamos pedir, qual pode ser o receio? Ou a gente vai esperar a parte pedir e ver se a outra parte concorda ou não? E aí, quando a gente pensa, eu acho que bons exemplos aqui para nós, a gente tem aqui essa ordem justamente para a gente pensar nisso, porque a CLT dá mais ou menos uma ordem, né? Documentos, perícia, depoimentos, interrogatório, testemunha. E aí, em que momento se encaixaria a prova digital? Se a gente espera ter, e aí isso é exatamente poderes instrutórios do juiz, a gente espera ter uma prova dividida para a gente tentar definir de outro modo, a gente espera para a gente ver se em relação à distribuição do ônus da prova, a gente usa outros métodos, porque a gente tem outros métodos, então a gente pode tentar ver pela testemunha, essa aqui trabalhou mais tempo do que essa com ele, esse aqui trabalhou na mesma agência, esse aqui não trabalhou, esse aqui viajou com ele, esse aqui nunca viajou. Então, a gente pode tentar melhorando quem vai ser a melhor testemunha para aquele caso concreto, eu já estou finalizando. E aí a gente tem, claro, bons exemplos, a gente tem assim, rastreamento. Quando a própria empresa já está usando meios digitais, para nós é ótimo, porque, na verdade, a gente vai transpor como prova digital aquilo que já existe, aquilo que já é utilizado. Então, trabalhador externo, que já tem um aplicativo, que já usa a geolocalização, já usa o rastreamento, é ótimo. Ele pode não usar para controlar o ponto, que é o que eles sempre dizem, né? Pela segurança da carga, é para ver se visitou o cliente, tal, velocidade do veículo. Show, mas serve para produzir a prova também. Então, esse nós vamos usar. Quando nós temos também os aplicativos que já têm a geração de geolocalização do funcionário, a gente vai ver se tem a alegação de manipulação, porque aí a gente pode usar, aí sim, metadados, porque aí só o que a gente tem ali não vai servir, mas os metadados já vão trazer todo o histórico para nós. Isso vale a pena. Então, a questão é ver o que vale a pena quando alguém impugna ou não. Agora, o sujeito junta o documento, o outro não fala nada, nós vamos continuar perseguindo isso? Perdeu o prazo para manifestação, está lá, aquele decurso de prazo tristíssimo, né? O autor não impugnou nenhum documento, a gente está achando um monte de documento esquisito e o autor não impugnou nada. A gente vai dizer, mas eu não gostei, hein? A gente tem o nosso limite
dentro daquilo que o próprio autor quer buscar como verdade real para ele. E os cuidados que a gente vai ter com as provas digitais, então, para a gente finalizar, são os mesmos, né? Principalmente questões ligadas à privacidade. Então, laudos médicos, cuidado com isso, né? Entender que a gente tem diversos tratamentos, eu acho que é o mais fundamental aqui, coletar, usar, mas não dar publicidade. Históricos de conversa, cuidado para a gente não avançar naquilo que não é nosso. Então, quando aquilo vem para o processo, primeiro a gente fazer uma curadoria, uma triagem do que outras pessoas, inclusive a outra parte, deve ver, e do que não é necessário para que veja. Hoje, a gente já tem lá em Santa Catarina a ferramenta Veritas, a Dani vai falar, a Ana Paula também, que já faz uma seleção na geolocalização. Então, não é aquele relatório que vem todo o dia do sujeito, por toda a vida, porque isso é um absurdo. A gente descobriu o que ele faz o dia inteiro, onde é que ele esteve. Isso não é útil e isso é uma invasão de privacidade imensa. A gente não tem que saber onde é que ele estava quando ele não estava no trabalho. O nosso objetivo da prova é que ele não estava no trabalho porque ele estava no motel. Na verdade, não importa onde ele estava. Ele não estava no trabalho. O resto, para nós, não faz a menor diferença. E é isso que, quando eu acho que a gente assusta um pouco a questão de inteligência artificial e digital. E eu falo para a gente usar, eu brinco pessoal, para a gente fazer fazer a técnica Bela Gil, sabe? Trocar a prova digital por pudim de chia. Não, fazer o seguinte, eu falo, por isso que eu pergunto, assim, quando o pessoal da LGPD diz para mim, eu queria perguntar se ela é adventista. Não pode, está na LGPD, não pode. Aí eu falo, mas por que você quer perguntar isso? Porque eu quero saber se ela está querendo trabalhar os sábados. Técnica Bela Gil. Em vez de perguntar se ela é adventista, pergunta o que você quer saber. Você está disponível para trabalhar os sábados? Mas não é esse o objetivo? Então, aqui é da mesma forma. Eu acho que se a gente busca dentro do nosso cérebro analógico, a gente fala assim, eu faria isso se fosse uma testemunha? Eu perguntaria para a testemunha mais do que eles estão perguntando? Então, eu avanço na prova digital. Eu ia querer ouvir, se ele me dissesse assim, não tenho mais testemunha, eu ia dizer assim, doutor, acho melhor ouvir mais. Eu ia dizer isso. Ele ouviu quem ele ouviu, né? É a responsabilidade dele pela prova, se ele acha que está bem provado. Claro, as pessoas costumam confiar muito em mim. Eles olham assim, tá boa essa, né, excelência? Acho que não precisa ouvir outra, né? Aí eles fazem assim para mim, né? Às vezes funciona, às vezes não. Eu sou uma péssima poker face, gente. Eu sou muito expressiva, todo mundo sabe o que eu estou pensando. Então, eu sou difícil de disfarçar. Eu falo assim, tá ótimo, doutor, tá ótimo, ótimo. Ótimo, né? É 12:30, tá ótimo, né? E aí encerramos. Mas não, a gente vai buscando. E aí eu penso isso, trazer para o nosso cérebro analógico, para quem não tiver tanta facilidade, claro, de pensar dessa forma. Se não fosse isso, eu ia querer juntar mais alguma coisa, se não tivesse essa oportunidade do digital, ou eu estou vendo no digital para ver se eu resolvo isso de vez, que também é uma boa solução para quando a gente tem a prova dividida. Que é mais ou menos, eu falo isso na audiência de vídeo. Quando o preposto desliga a câmera, eu falo, se tivesse na audiência presencial, é como se tivesse virado de costas para mim. É isso, a pessoa tem que entender o que isso significa. Mas eu só desliguei a câmera. Não, você virou de costas para mim. Você faria isso presencialmente? Não. Então, você não faça. Tirando o resto, né, gente? Toalha na cabeça, sem camisa. Mas aí, né, são as nossas gracinhas que a gente tem. E o que a gente realmente não pode esquecer são os dados pessoais, essa importância. Acho que a gente fica tão chateado quando alguém manda um e-mail indesejado, quando a gente descobre que o nosso médico de confiança passou os nossos dados para uma clínica de estética que agora fica perseguindo a gente. A gente se incomoda tanto com essas chamadas, quando alguém vem atrás de nós. Então, o que eu digo para a gente olhar, ter esse olhar com aquilo que a gente vai trazer para o processo das testemunhas, da parte, mesmo do réu, porque a gente tem réu pequeno, a gente não está sempre com a Magazine Luiza, com as Americanas, a gente tem réu pequeno. Com o que a gente vai trazer para o processo dessas pessoas, pensando, não é nem tanto em empatia, que é o meu assunto favorito, mas é realmente se aquilo vai ser necessário, porque todos somos titulares de dados. Então, como nós lidaríamos com isso, como, inclusive, consumidores que entramos com ação trabalhista, com a ação consumerista, pedindo indenização por inscrição indevida. A gente quer que todo mundo saiba onde a gente esteve, o que a gente fez. Isso é relevante, a gente trabalhar com a necessidade, com a finalidade, é nesse sentido. E aí, eu trago aqui para vocês, para encerrar mesmo, eu adoro o Harari. Até um texto maior, mas é porque esse livro é muito bom.
Se quisermos evitar a concentração de todas as riquezas e de todo o poder nas mãos de uma pequena elite, a chave é regulamentar a propriedade de dados. Antigamente, a terra era o ativo mais importante do mundo, a política era o esforço por controlar a terra, e se muitas terras acabassem se concentrando em poucas mãos, a sociedade se dividia em aristocratas e pessoas comuns. Na era moderna, máquinas, fábricas tornaram-se mais importantes do que a terra, e os esforços políticos focam-se no controle desses meios de produção. Se o número excessivo de fábricas se concentrasse em poucas mãos, a sociedade se dividiria entre capitalistas e proletários, quem poderia imaginar. Contudo, no século XXI, os dados vão suplantar tanto a terra quanto a maquinaria como ativo mais importante. E a política será o esforço por controlar o fluxo de dados. Se os dados se concentrarem em muito poucas mãos, o gênero humano se dividirá em espécies diferentes. Complementando aquilo que a Bianca falou, se você não identifica o produto, você é o produto. Pensem sempre nisso. Está tudo muito de graça, você é o produto. À medida que, através de sensores biométricos, cada vez mais dados fluírem do seu corpo e seu cérebro para máquinas inteligentes, será fácil para corporações e agências do governo conhecer você, manipular você e tomar decisões por você. Mas se quisermos evitar que uma pequena elite monopolize esses poderes que parecem divinos, e se quisermos impedir que a humanidade se fragmente, a questão-chave é: quem é dono dos dados? Os dados do meu DNA, meu cérebro e minha vida pertencem a mim, ao governo, a uma corporação ou ao coletivo humano? Eu nunca trago respostas, gente, eu trago perguntas. Então, eu espero que vocês possam refletir a partir disso o quanto a gente pode avançar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível para nós e para quem a gente trabalha, que é o público. Obrigada. Muito obrigado, doutora Andréa, pela excelente palestra, com esse tema tão difícil, né, de tratar por nós, por ser novo e por ser difícil, mas a sua leitura é muito interessante. Fazer uma leitura com as provas antigas, porque com essas nós já estamos acostumados. Então, muito obrigado. Declaro encerrados os trabalhos de hoje no turno da manhã. À tarde, continuamos com as oficinas online digitais.